Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cirurgia ortognática. Você que está em casa já é o meu convidado. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Marcelo Nani dos Santos. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, vai esclarecer todas as nossas dúvidas. E olha, a entrevista promete, porque gera muitas dúvidas mesmo. Tem muita curiosidade aí das pessoas em torno desse assunto, um receio muitas vezes de fazer essa cirurgia, que tem indicações precisas. Nós vamos saber isso daqui a pouquinho. Não sai daí não, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar sobre cirurgia ortognática. Tem alguma dúvida? Já escutou falar sobre esse tema, essa cirurgia ortognática, ou já fez? Quer dar o seu relato aqui? Ficou com alguma dúvida? Pega o telefone e liga para cá. 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pela internet, nós estamos em várias redes sociais e é muito fácil entrar em contato conosco. No Twitter, @consultadoutor, nós também estamos no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor, participa através do Facebook, você entra na sua página do Facebook, no seu perfil, vai na pesquisa, coloca o nome do programa, encontra a nossa página, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos e seus familiares. A cada dia nós ganhamos seguidores, pessoas curtem nossa página todos os dias e ficam muito bem informadas, porque todo dia tem um post, então uma publicação sobre o tema do programa. E aí você comenta esse post, fazendo a sua pergunta, enviando seu comentário. Pode escrever na nossa linha do tempo também, pode mandar uma mensagem particular. Se você mandar uma mensagem particular, você pode não querer ser identificado, não tem problema. O importante é você fazer a sua pergunta e me avisar se não quiser ser identificado, tá? Para que ninguém fique com vergonha de fazer sua pergunta, tem essa alternativa, essa possibilidade aqui também. Claro que você sempre é convidado a participar pelo e-mail consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Marcelo Nani dos Santos, que é cirurgião bucomaxilofacial. Já esteve aqui no Consulta, a gente falou sobre ATM e foi muito bacana aquela entrevista. Doutor, obrigada por ter vindo de novo. Obrigado a vocês pelo convite. Hoje vamos esclarecer um pouquinho das dúvidas. Falar sobre cirurgia ortognática não é fácil, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque cirurgia já é complicado, ainda na boca... Exato. É mais, um né? tema bem complexo e delicado para falar, principalmente para as pessoas compreenderem como é feito esse procedimento e quem realmente necessita desse procedimento. Sim. Começar, então, perguntando da especialidade. É um cirurgião bucomaxilofacial que vai cuidar disso? É quem vai fazer essa cirurgia? A cirurgia é realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial, porém o tratamento ele é multidisciplinar. Legal. Onde envolve profissionais como fonoaudióloga, em alguns casos otorrino, para fazer a parte de desvios de septos, o tratamento da parte nasal, e principalmente o ortodontista, que é um profissional que vai ser essencial no preparo desse paciente para a realização da cirurgia. Porque a cirurgia não pode ser simplesmente realizada. Precisa fazer um preparo antes com um aparelho ortodôntico até que esse paciente fique pronto a receber a cirurgia ortognática. Tá. Vamos começar explicando, então, em que se baseia essa cirurgia ortognática? Como é que ela é feita? O que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é um procedimento realizado especificamente na face, nos ossos da maxila e da mandíbula. A maxila é o osso de cima da parte superior da face e a mandíbula é a parte inferior da face, que é o único osso móvel da face, onde se localiza a TM, como nós falamos bastante aqui anteriormente. O procedimento cirúrgico visa corrigir deformidades da maxila e da mandíbula, ou alterações no desenvolvimento da maxila e da mandíbula. Por exemplo, pacientes classe 3, são aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente. Onde a arcada de baixo cobre a de cima. Ou os pacientes classe 2, que são os pacientes que têm o queixo para trás, ou o queixo bem curto. Um exemplo bem citado para que as pessoas possam compreender, Noel Rosa, que tinha uma deficiência mandibular. Então seria uma indicação de um avanço mandibular. Então,
tem a ver com a parte estética também, né? Porque a gente sabe como é que como é que os dentes deveriam se encaixar. E tem também a parte funcional, porque ter isso alterado também atrapalha a função, não? O objetivo principal dessa cirurgia é a correção da função. Tanto a função mastigatória, deglutição, respiração. Basicamente, você faz o reposicionamento dos ossos e você corrige toda essa função. E, por consequência, você tem uma harmonia, harmonia facial. Então, uma repercussão estética também. O objetivo principal, ele é funcional, tendo sempre uma repercussão estética, que tem harmonia facial e, obviamente, você tem uma estética melhorada. Tá. Não é uma cirurgia que se faz, então, a pessoa te procura e já vai fazer no dia seguinte a cirurgia? Não. Precisa de um preparo, que a gente vai falar desse preparo agora. Exato. Tem, claro que algumas pessoas... O nosso organismo se adapta, a gente se acostuma a tudo, ao bom e ao ruim também. Nosso organismo também não deve ser diferente, né? Então, se você tem o queixo para trás ou para frente, isso te atrapalha de alguma forma, tem gente que vive dessa maneira a vida inteira. O organismo acostuma. Muitas vezes o que leva a pessoa a procurar esse tipo de tratamento para correção também da função é a parte estética. Ou não? Ou isso atrapalha demais? Esse acostumar que a gente está falando é um acostumar perdendo qualidade de vida. Perde um pouco de qualidade de vida porque muitos desses pacientes carregam com eles, além do problema da deformidade, dor. E a dor limita a mastigação. Ninguém merece. E além da dor, como você não tem um encaixe adequado dos dentes, você tem dificuldade no corte de alimento e em triturar esses alimentos. E o convívio social fica comprometido através da estética, né? Então, não tem como dividir muito a estética do funcional. Porque está englobado num único tratamento. O objetivo é sempre devolver a função. Reflete na parte estética. Vai de brinde a parte estética. O objetivo é a função. Não viria de brinde, porque nós também nos preocupamos com a parte estética. Nós não podemos realizar um procedimento claro, você não vai fazer vamos e fica como piorar. Como então, ficar. Não, a gente aproveita o procedimento funcional e arruma, lançando mão de outros procedimentos adicionais para ter melhores resultados estéticos também. Quando é que isso fica claro? Que um problema que deve ser tratado com a cirurgia ortognática fica claro? Porque a gente vê, eu observo muitas vezes adultos buscando esse tipo de cirurgia. Só que desde criança era dessa forma. Tem um tratamento que é mais fácil ou quando a criança não é indicado? Como que é isso? A criança, poucos casos estaria indicada a cirurgia ortognática. A não ser os casos de síndrome, onde você tem um comprometimento muito grande da parte mandibular, você indicaria em criança. Porque a criança ainda está em desenvolvimento e crescimento. E existem formas que você pode utilizar para orientar esse desenvolvimento e estimular o crescimento da maxila, por exemplo. Um paciente que tem a mandíbula para frente e ele é uma criança que está em fase de crescimento e desenvolvimento. Quantos anos? Vamos colocar em torno dos seus 10 anos, 12 anos. Nem tão jovenzinho isso, assim. Que é a fase... mas não seria cirurgia, seria a parte do tratamento corretivo de estimulação de crescimento. Pode resolver o problema? Em alguns casos, sim. Para você saber se isso vai resolver ou não, existe já estudos mostrando que foi feito por Ricketts, onde nós realizamos um traçado que é em cima de uma radiografia, que chama VTG, que é a visualização do crescimento desse paciente. Então, nós podemos pegar esse paciente da forma que ele está hoje, através de cálculos e de traçados, fazer com que esse paciente cresça 2, 4 anos. E tem uma previsão de como esse paciente vai ficar caso não seja tratado. E tem alguns sinais de alarme nessas medidas radiográficas, onde dita se é um prognóstico favorável ou um prognóstico desfavorável. A partir do momento que você, quanto maior os sinais de alarme, mais desfavorável é o prognóstico desses pacientes. Então, existem estudos e maneiras de você conseguir identificar isso já precocemente. E aí já vai fazendo tudo que tiver em mãos aí para tratar. Ou eliminar a cirurgia, se for o caso, ou minimizar os movimentos cirúrgicos e minimizar essa deformidade que a criança vai carregar com ela. Tá. E a gente fala de cirurgia a partir de que idade?
Pacientes normais, eles crescem, principalmente os pacientes classe 3, que são os pacientes com o queixo para frente. As mulheres crescem até os 14 anos e meio ou 2 anos pós-menarca e os homens crescem até os 18. Nos pacientes classe 3, que são os pacientes cirúrgicos com o queixo para frente, isso aí acaba aumentando um pouquinho. As mulheres vão crescer até os 16 anos ou 2 anos pós-menarca e os homens até os 20 anos. Qual seria a idade ideal para operar? A idade ideal seria 20 anos em homem e 16 anos ou 2 anos pós-menarca em mulher. Porém, pode-se operar pacientes antes dessa idade? Sim, dependendo de qual o grau do comprometimento que esse paciente apresenta. Porque esse paciente pode passar também por bullying, que já tem profissionais que você opera esse paciente na infância, conversando com os familiares, conversando com a mãe, que pode ser possível um segundo procedimento. Mas são casos muito específicos onde esse problema da deficiência ou da deformidade facial já está causando um problema psicológico muito grande e que tem que fazer um tratamento em conjunto para minimizar esse trauma. Aí esse trabalho multidisciplinar, além desses profissionais que a gente falou, vai envolver também o psicólogo. Exato. Tá. Quando a gente encontra uma pessoa que tem o queixinho para frente, na verdade quando os dentes então de baixo cobrem os dentes de cima, a gente sabe que tem algo errado ali, que o correto seria o de cima sobrepor um pouquinho aí o de baixo, né? Exato. A gente pode imaginar, de repente, que só usando o aparelho esse dente viria para trás. O problema é que tem o queixo, é isso? Isso, tem a base óssea. Porque o dente, ele tem um limite e um ângulo para ele ficar dentro desse osso. E você consegue trabalhar com o dente em torno de 3 milímetros, 4 milímetros de dente de inclinação dentária. Quando você tem uma deficiência ou um excesso mandibular, ou seja, você tem um problema no osso e um problema no dente. Porque quando o osso cresce muito, automaticamente o organismo compensa a inclinação dos dentes para que esse indivíduo possa se alimentar. O paciente classe 3, que está lá na frente, o dente dele vai inclinar para trás para ficar mais próximo do superior e o de cima vai inclinar para frente. E já tem essa compensação fisiológica. Se você vai fazer um tratamento puramente ortodôntico, você vai ter que inclinar mais ainda esses dentes. E aí você começa a comprometer as estruturas de sustentação do dente, que é o periodonto, a gengiva, onde você começa a ter as retrações, retrações gengivais, mobilidade dentária, perdas precoces de dente, por uma compensação. Então a compensação ela só é válida em casos pequenos, de discrepância óssea pequena. Caso de discrepância óssea excessiva, o ideal é o tratamento ortodôntico combinado com o tratamento cirúrgico. Tá. Então você falou, classe 2... Exato, que é o queixo para trás. Classe 3. Classe 3, que é o queixo para frente. Quem mais que pode Temos as assimetrias faciais, que são pacientes que têm desvio no queixo, ou desvio na face. Tá, nós somos assimétricos mesmo, a gente está falando de uma assimetria excessiva. É uma assimetria exagerada, excessiva, onde você olha e você consegue ver que o queixo daquela pessoa está desviado totalmente para a direita ou para a esquerda. Já nasceu assim? Não nasceu assim. Com o crescimento e o desenvolvimento, isso vai ocorrendo. Tá? A não ser os casos de síndromes, que são casos muito específicos. Que também tem correção com cirurgia. Que também tem correção e a cirurgia ortognática auxilia muito nos pacientes sindrômicos. Então, retornando à sua pergunta, já nasceu assim? Não, não nasceu assim. Durante o crescimento e o desenvolvimento, porque tem 2 fatores que causam isso. O fator hereditário, o fator genético, que é o que está programado para essa pessoa crescer, e o fator que seria o fator externo, que seriam hábitos parafuncionais, respirações inadequadas, ou respiração bucal, o hábito de chupar dedo, chupar chupeta. Que a mordida fica errada. Exatamente, você pode causar uma mordida aberta. Isso você está alterando o quê? Você está alterando o desenvolvimento dessa face. Né? Ela vai crescer, o que está programado geneticamente para ela crescer. Porém, ela pode crescer por um lado, se ela tiver que crescer 10 para frente e 10 para baixo, ela cresceria 20. Ela pode crescer os 20, porém ela pode crescer 12 para frente e 8 para baixo. Então ela cresceu de uma forma alterada, respeitando a genética, porém o desenvolvimento foi influenciado por fatores externos. Tá, então tudo reflete, né? A gente falou desse trabalho multidisciplinar, que às vezes vai exigir fonoaudiólogo, um otorrino,
O ortodontista, o bucomaxilo, quando entra com a cirurgia. O psicólogo, se já houve aí um comprometimento psicológico. E nem mesmo quando houve um comprometimento psicológico, o psicólogo ele está indicado porque essa pessoa vai passar por uma cirurgia e vai ter uma mudança na face. E ela precisa aprender a aceitar essa mudança, estar preparada para a mudança que ela vai ter na face para se olhar no espelho. Algumas mudanças são mudanças pequenas, outras são mudanças bruscas, onde a pessoa se olha no espelho e acaba não se identificando mais. Então tem que ter esse preparo psicológico para que ela saiba lidar com isso. É complicado isso, porque às vezes, doutor, é característica da família, por exemplo, ter o queixinho para trás, pequeno. É característica da família. E isso está te atrapalhando. Só que da sua família inteira, ninguém fez a cirurgia. Todo mundo está lá com a mesma característica. Aí você vai fazer essa cirurgia e mudar, vai ter um problema. Que daí seria a aceitação da família, da perante pessoa, a mudança, né? Da mãe aceitar a filha, exatamente, que teve aquela também mudança, da família. E da pessoa. Que aí tem que ter uma conversa muito bem com os familiares também, para que os familiares aceitem essa mudança, porque por mais que os familiares gostem da pessoa como ela está, isso incomoda a pessoa e está causando um problema para ela, que só ela sente isso todo dia na convivência social que ela tem. Eu converso muito com meus pacientes, eles falam, mas me perguntam, por que eu vou operar? Se tá bom assim, todo mundo olha e tá bom assim. E eu falo para eles, tá bom para você? E não está bom para eles. Então está comprometendo o convívio social e a autoestima desses pacientes normalmente são baixas. A partir do momento que realiza esse procedimento cirúrgico, você vê a mudança não só na deformidade facial, porém na autoestima dessa pessoa. Ela muda da água para o vinho. Agora, é claro que a pessoa não vai procurar direto um cirurgião bucomaxilofacial. Primeiro ela está no cirurgião dentista, aí ela é indicada para o ortodontista e aí, se é o caso da cirurgia, tem já algum bucomaxilo ali para ela se consultar, procura, por indicação, enfim, seja como for. Então, passo a passo é assim, primeiro você vai no seu cirurgião dentista a cada 6 meses, vai acompanhando, havendo problema, vai fazer o tratamento. Agora, você falou que tem um pré-operatório aí, uma preparação. Essa preparação, ela é complicada, porque a gente estava conversando aqui no consultório doutor mesmo, sobre uma cirurgia que pode ser feita para correção da mordida aberta, que eu não sei se é a mesma, onde, durante esse processo, o posicionamento dos dentes vai ficar pior. Exato. Você acaba agravando o problema devido àquela compensação dentária natural que tem. Você vai descompensar esse paciente. Ou seja, você vai pegar o dente que o organismo deixou um próximo ao outro, você vai levar esse dente para a posição correta e na posição ideal com relação ao osso e não com relação ao outro dente, da arcada superior ou da arcada inferior. E isso vai aumentar o problema, vai piorar o problema desse paciente, temporariamente. Mais próximo da cirurgia, vai dificultar a mastigação também. Porque o que vai corrigir o encaixe dentário é a cirurgia ortognática. E não a compensação. E não a compensação. Você descompensa, você piora o encaixe dentário desse paciente. Para que o posicionamento fique correto. Exato, o posicionamento ósseo fique correto. Exatamente. Uhum. Porque se você deixa o dente numa forma fora da posição, automaticamente, mesmo realizando a cirurgia, você vai deixar o osso fora da posição. Então o dente tem que estar exatamente na posição ideal, para que a hora que você faça o movimento ou da maxila, ou da mandíbula, ou em conjunto, você encaixe esses dentes da forma correta e deixe a face também da forma correta, sem desvios e sem assimetrias, sem deformidades. Isso tanto para quem tem mordida aberta, quanto para quem é classe 1, classe 2, classe tudo 3. Antes de fazer a cirurgia, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar pelo preparo. Tem que tirar essa compensação que o organismo fez. Esse paciente também não pode sumir do mapa, né? Porque senão ele vai embora e o dente vai ficar pior do que estava antes. Exato. E claro que eles não devem fazer isso, é tudo um planejamento. Eles devem fazer contagem regressiva para o dia da cirurgia, porque realmente não deve ser fácil ansiedade e no final do tratamento ortodôntico eles começam realmente a pressionar que eles querem operar
rápido, porque eles já não suportam mais a forma que os dentes estão se encaixando, não conseguem mastigar, não conseguem se alimentar, não conseguem mais morder o alimento, que estava pior do que no início do tratamento. Isso é avisado, então, né, doutor? É avisado, o paciente é bem orientado, porque isso é... Como hoje vai se tem algumas, já período? tem trabalhos mostrando, mas é para casos muito específicos, que eles chamam de benefício antecipado. É uma cirurgia que primeiro você opera o paciente e depois faz a ortodontia. Mas são casos pontuais, que tem que ser bem analisados. Não pode ser realizado para todos os pacientes, esse tipo de problema. É para aquele paciente que já tem o dente na posição quase do que ideal, não tem tanta alteração dentária e só alteração óssea. E você tem uma estabilidade na hora que você encaixa os dentes para realizar a cirurgia. Aí sim poderia realizar a cirurgia primeiro e depois a ortodontia. Mas são casos muito específicos, tá? É a minoria dos casos. Tem que ser muito bem analisado, bem indicado, para não ter problemas depois. Porque senão a face pode ficar fora da posição. Não adianta o paciente chegar no seu consultório, que te assistiu aqui no consulta, doutor, vai falar: doutor, eu vi que você falou que podia fazer a cirurgia antes, depois arrumar. Operar. Tem indicação correta para esse tipo de procedimento? Para isso é feito todos os estudos, os exames de diagnóstico, que nós vamos falar um pouquinho mais então, vamos falar sobre... Primeiro eu queria falar da alimentação, para quem está nesse período pré-operatório, já está contando os dias mesmo para fazer a cirurgia, está pressionando o bucomaxilo, tá te pressionando para fazer a cirurgia rápido. Como é que se alimenta, doutor? No pré-operatório, porque tá ruim, passa né? por uma alimentação através de massas, cortando o alimento tempo? Com faca. O tempo de preparo varia, né? Média de 1 ano de preparo ortodôntico. Porém, ele vai sentir essa dificuldade de 6 a 4 meses antes da cirurgia. Que a média é 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, ou pode ir um pouco mais rápido, 8 meses de preparo. Mas a média de preparo é 1 ano a 1 ano e meio de tratamento ortodôntico. Opera, realiza a cirurgia. Que vai valer a pena. E depois faz o término ou a finalização do tratamento ortodôntico, que é o ajuste final, a sintonia fina, para que os dentes se engrenem perfeitamente e possam remover, que vai mais ou menos 8 meses a 1 ano. Então é um tratamento que, se realizado um diagnóstico e um planejamento preciso, leva em média 3 anos de tratamento. É longo. É um tratamento longo, porque o pessoal já reclama de usar aparelho, onde você não vai só melhorando, você não vai piorando, né? Aí o pessoal, demora. Quem usa 3 anos acha que foi rápido. É que operar, ele vai operar antes, né? Ele vai operar com 1 ano, vai operar com 1 ano e meio. Vamos colocar uma base de 1 ano e meio. E aí depois tem mais 1 ano para finalizar. 2 anos e meio, 3 anos, depende muito do caso. Documentação. O que você precisa? De que tipo de exames você precisa para fazer esse tratamento? Primeiro, a pessoa já consultou com um cirurgião dentista, que já deve ter identificado o problema, já está no ortodontista. Já chega em você com algum material. Mesmo que chegue com algum material, você pede outros exames. O que você pede? O que você precisa? Nessa avaliação inicial, normalmente ele já chega com uma documentação ortodôntica. Que é o quê? Uma radiografia panorâmica? É uma pasta onde vem uma teleradiografia, que é uma radiografia lateral da face, vem uma radiografia panorâmica, vem modelos de estudo, que é uma cópia da arcada dentária, molde da própria boca da pessoa. Boca. E vem traçados, esses traçados específicos, que eu falei, com numéricos, para que a gente possa fazer o diagnóstico, e fotos intra e extra-orais. Essa é uma documentação ortodôntica básica, para início do diagnóstico. Além da análise clínica, que é feita na primeira consulta, para saber a saúde geral desse paciente, se não tem nada, nenhuma patologia de base que impeça esse paciente de realizar o procedimento cirúrgico, por ser um procedimento cirúrgico realizado em ambiente hospitalar, com anestesia geral. Então é feita toda essa investigação. A partir do momento que esse paciente está apto a realizar, faz o estudo da documentação ortodôntica, elabora um plano de tratamento para esse paciente e inicia-se a ortodontia pré-operatória. A gente vai falar mais sobre isso, porque uma vez que ele está apto a fazer a cirurgia, você está falando de antes de começar a fazer esse preparo. Exato. Agora, se ele ficar apto a fazer a cirurgia, não pode relaxar no cuidado com a saúde
geral também? Porque se chegar na hora e não tiver bem, você não vai operar, só vai demorar mais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou atender uma ligação. Quem fala conosco agora, doutor, é o Paulo. Aliás, é a nossa primeira ligação. Paulo de São Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta para o doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. Então, eu estou há uns 10 minutinhos aqui na casa que estou assistindo vocês. Tá. A respeito da mastigação que você está comentando com a... Isso. Estou conversando, né? Uhum. E que nem eu mastigo com os dentes juntos, entendeu? Como se fosse juntando assim os dedos e as unhas. E meu dente meu que chega um pouco para fora. Entendeu? Eu tenho o rosto um pouco magro, né? Inclusive eu desfaço um pouco com a barba, né? E deixo o cabelo um pouco crescer, porque meu rosto é um pouquinho... E muda, né? Se eu corto meu cabelo muito curto, fica o rosto muito fino, o pessoal fala. E meu filho também, ele sofre um pouco na escola. E o pessoal fala, né, que ele tem também, né, o queixinho um pouco assim para frente. E também na mastigação que a gente vê também, que ele vai ser igual a mim, né? E eu estava conversando com a atendente agora há pouco. Minha esposa já levou meu filho, ele tem 11 anos, já levou no médico, e o médico falou que não precisa operar ele por enquanto, entendeu? Ô, e Paulo, é isso, eu também, há uns anos atrás eu procurei o bucomaxilo, né, no hospital aqui perto de casa, no hospital José Estorópoli, que é o vermelhinho, e o pessoal logo me assustou, né? Logo que me viram assim, 2 médicos, bucomaxilo, me assustaram e falaram que a cirurgia não é tão simples, que eu ia ficar 1 ano, não sei, sem mastigar, sei lá. Sei que me puseram um medo danado nisso. Então eu queria também mais alguma opinião de vocês. Tá, Paulo, deixa eu ver se eu entendi o comecinho da nossa conversa. Você tem um problema E o filho também. e o filho também. Tá? Isso. Você tem o queixo pra frente, é isso? Isso. Tá, e aí vai fazer... foi ver com o bucomaxilo para fazer essa cirurgia. Não entendi? Você já foi ao bucomaxilo para pedir informação sobre essa cirurgia? Tá indicado para você já? Não. Isso eu fui, mas tem muitos anos atrás. Ah, tá. A pergunta é pro seu filho mesmo. Eu só fui saber, né? Porque dá medo, né? Entendeu? Eu nunca conheci ninguém assim que fez, né? Me mostrou, ou algum médico me mostrou alguma fotografia que, ó, o rosto dele era assim, e agora tá assim e tal. Não tem problema, você vai fazer. Ninguém me deu essa pergunta assim, né? Essa coisa mais... E seu filho tem quantos anos? 11? Meu filho? Meu filho vai fazer 11 anos, dia 30 agora. Tá bom. Obrigada, viu, Paulo, pela sua participação. Obrigada pela pergunta. O doutor vai esclarecer sua dúvida agora. Doutor, o que a gente pode falar para o Paulo? Paulo, com 11 anos, ainda existe uma possibilidade de fazer um tratamento ortodôntico, dependendo de qual é a severidade da classe 3 que seu filho tem, e localizar onde, se é na mandíbula ou se é na maxila. Existem aparelhos que você pode minimizar, como eu falei anteriormente, e melhorar um pouco essa parte mastigatória. Realizar o estudo, que é o VTG, que é a previsão do crescimento do seu filho, e analisar os sinais de alarme da classe 3, para ver realmente se ele se enquadra no que nós classificamos como síndrome cirúrgica da classe 3. Se ele se enquadrar na síndrome cirúrgica e tiver um VTG, que é uma visualização do crescimento da face dele, com um prognóstico desfavorável, nós vamos acompanhar o seu filho usando aparelhos para melhorar a parte fonatória, de mastigação, equilibrar um pouco a mordida dele e no futuro, sim, fazer um procedimento de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, hoje em dia, ela não é mais o paciente não sofre tanto como falaram para você. Antigamente, sim, na década de 80, quando o paciente ficava com a boca amarrada por um período de 60 dias. Boca amarrada? Isso, porque não tinha como fixar as fraturas realizadas na face, então ele ficava com a boca travada para poder calcificar. Hoje em dia isso já não acontece mais. Se alimentava através de sonda por um período e depois através de canudos. Então hoje em dia isso não acontece mais, o pós-operatório é bem melhor e o paciente não sofre tanto nesse pós-operatório, ele já sai abrindo e fechando a boca e se alimentando. Porém, numa criança de 11 anos de idade, ainda não estaria indicado o procedimento de cirurgia ortognática. Tem que fazer uma avaliação muito específica para que o tipo de tratamento é o ideal para o seu filho.
Com 11 anos, então ainda dá para fazer aquilo que a gente falou no comecinho do programa. Você vai minimizando. Vai minimizando. Em alguns casos você consegue, se for um problema só na maxila, você consegue fazer o que nós chamamos de tração da maxila. Tem um aparelhinho que você puxa essa maxila e você corrige a classe 3, porque é uma classe 3 por deficiência de maxila e não por excesso de mandíbula. Então isso que precisa ser avaliado. Em alguns casos é viável corrigir, ainda mais nessa idade, com 11 anos ainda tem um surto de crescimento que a gente pode aproveitar no tratamento do seu filho. Tem um fator genético, com certeza, né? Tem, que ele já, o Paulo falou que já tem esse problema, já Só que tem aí o bom é que ele já ficou de olho no filho, né? Para não passar pelos mesmos problemas que ele já passar, conhece e está passando. Agora, é claro que melhorou muito esse pós-operatório e as opções, acredito eu também, as linhas de tratamento também devem ter evoluído bastante na cirurgia ortognática. É importante buscar também os profissionais certos, né? Porque se é o bucomaxilo que vai fazer essa cirurgia, então é com ele que você precisa conversar. Exato. Mas como é que chega até o bucomaxilo, doutor? Porque às vezes pode ficar difícil. A gente fala com o mundo inteiro, né? Aqui no consulta. Mas dentro do Brasil, que é o mesmo país, a gente tem realidades tão diferentes. Já existem tratamentos para cirurgia ortognática feitos pelo SUS. Tá? Por exemplo, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo tem a equipe que trata a parte de cirurgia ortognática. Existem centros de referências que dão o tratamento para as pessoas que necessitam e não têm não têm condição de realizar esse tratamento, por ser um tratamento caro. E os convênios de saúde hoje já se enquadram no rol da ANS todos os procedimentos de cirurgia ortognática. Então o convênio já dá cobertura a esse tipo de cirurgia. Tá. Ótimo. Então as pessoas podem chegar através do próprio livro informativo do convênio, conseguem encontrar o bucomaxilo. E se entrar hoje no site, na internet, encontra bastante bucomaxilo. A especialidade está crescendo. Já existem profissionais bem treinados e capacitados para realizar esse tipo de cirurgia. Não é uma cirurgia é uma cirurgia específica e com muitos detalhes. Então não são todos os cirurgiões bucomaxilos que estão treinados para realizar também. Porém já existe uma ampla formação de cirurgiões que estão capacitados para isso. Então é através de convênios, internet, serviço público já tem, procurar um serviço público de referência na cidade em que está, sempre vai ter um serviço público de referência. Provavelmente vai ter um bucomaxilo lá que possa ajudar essas pessoas. Agora, a gente falou de problemas aqui, doutor, que vem com o desenvolvimento, então, né? O que a gente falou até agora. E por trauma? Pode haver aí o problema vindo de um trauma? Trauma, pode. Principalmente quando você sofre um trauma na região da mandíbula, que pode acarretar a fraturas na região de côndilo ou fraturas de ATM. Isso pode desenvolver uma assimetria facial ou problemas. Ela era normal e depois do trauma, pela fratura, ela pode desenvolver uma anquilose traumática que limita a abertura, trava, desenvolver as assimetrias. Se tiver fraturas bilaterais de côndilo, você pode desenvolver automaticamente uma mordida aberta. Se tratada no momento a fratura de côndilo, pode ser que não necessite da cirurgia ortognática. Porém, quando não se trata no momento ideal, aí se torna uma sequela de um trauma. E aí a cirurgia ortognática entra nas correções das sequelas de trauma. Não só da mandíbula. Se você tem uma fratura de face num acidente automobilístico, onde tem um afundamento do terço superior da face, você pode fazer a cirurgia para fazer o quê? Reposicionar o terço médio da face. A gente tem um videozinho? Você que trouxe o vídeo? Eu trouxe alguns vídeos. Vou pedir então pra gente colocar na tela para ver do que se trata então esse vídeo que a gente tem, para que o doutor também possa explicar e a gente vá vendo, porque na cabeça dele tá tudo certinho. O doutor falando, ele tá visualizando tudo, eu tenho certeza. Agora para nós, mais difícil, né? Vamos acompanhar então. Será que o videozinho tá? Isso. Aí é um procedimento do paciente que tem deficiência de mandíbula. Então está sendo feita a osteotomia, que é utilizada, que é a osteotomia sagital do ramo mandibular, que é aquele corte ali. O avanço, fez uma cirurgia na maxila também, é onde faz a fixação com as mini placas e parafusos.
Tá? Essas mini placas parafuso são feitas de titânio, o mesmo material do implante dentário. Tá. Então fica no organismo, não tem a necessidade de retirar Não isso tem depois. rejeição também. Também não, que é um material biocompatível. O organismo identifica como sendo do organismo. Olha como é, como ficou. Legal. Essa deficiência mandibular que você falou, ela é corrigida através da cirurgia também. Cirurgia, isso. Colocou o aparelho, fez o preparo, corrigiu a compensação dos dentes, fez os cortes, que são as osteotomias no osso, faz o avanço da maxila, a cirurgia na mandíbula também, tá? E faz a fixação. Fica perfeito. Agora, olhando assim, pro doutor já estava claro, foi o que eu falei aqui antes de chamar esse vídeo agora para nós, leigos. Agora sim fica mais claro. São vários detalhes, né, doutor? Essa fixação, tudo isso. O paciente também é muito responsável por esse resultado? Você espera o quê num pós-cirúrgico? O paciente ele tem que comparecer às visitas, né? Tem que seguir todas as orientações, tanto pré quanto pós-operatória. Para que não venha a desenvolver, depois da cirurgia, algum tipo de recidiva ou problemas articulares por não seguir a orientação, simplesmente abandonar o tratamento. A recidiva seria a volta do problema por algum motivo que não foi diagnosticado no início, porque ele saiu do consultório e nós não conseguimos identificar. E a hora que viu já não dá mais tempo. Aí tem que fazer o quê? Refazer todo o procedimento. Então você pode perder também. É muito difícil perder uma cirurgia ortognática, mas tem casos específicos, sim. Desde que bem executada, é muito difícil se perder essa cirurgia. Depois de calcificado, se o paciente seguir todas as orientações, seria... São todos cortes internos? São todos cortes internos, não deixa nenhuma cicatriz visível na face. É uma cirurgia que ela é feita toda intraoral, por dentro da boca, tá? Sem nenhuma cicatriz visível. Média de 5 horas de cirurgia. Tem cirurgias que a gente consegue fazer em 2h30, 3 horas. Depende, né? Tem cirurgias que levam 7, então a gente colocaria uma média de 5 horas, dependendo do grau de comprometimento facial que esse paciente apresenta. Dá para dizer o que é mais... Não queria usar essa palavra, fácil, porque fácil não é, né? Mas o que dá menos trabalho ali na cirurgia? É o queixo para trás, o queixo para frente, uma mordida, o quê? Tecnicamente, a técnica utilizada ela é a mesma, tanto para o paciente classe 2, que é o queixo para trás, quanto para o classe 3, que é o queixo para frente, que é a osteotomia sagital do ramo e a osteotomia leforum, que é aquela osteotomia que é feita na maxila. Então, a técnica para todos os pacientes, ela acaba sendo a mesma. O que muda é a movimentação que você vai realizar. Então, um paciente classe 2 com uma mandíbula muito curta, com uma deficiência muito grande, eu sei que eu vou encontrar uma dificuldade nesse avanço, por resistência muscular, por uma série de fatores que traz a resistência. Mesma coisa no classe 3. Então, a dificuldade é o quê? Nos extremos. O caso que é muito classe 2 ou muito classe 3, aí sim vão ter as maiores dificuldades. Os casos que estão na média, a dificuldade acaba sendo semelhante para todos aí, que a técnica acaba não varia muito a técnica de realização. Você falou da cirurgia, ela é feita em ambiente hospitalar, né? Exato. Ela é feita em ambiente hospitalar, com anestesia geral, média de 24 horas de internação. Interna numa sexta-feira, por exemplo, interna na quinta-feira, opera quinta, sexta-feira se recupera, sábado de manhã recebe a alta. Vai para casa. Vai para casa. Centro cirúrgico com anestesia geral, hoje em dia, mas eu vou fazer uma cirurgia com anestesia geral, é o medo que todos apresentam, perguntam. Hoje a anestesia geral está evoluiu muito, e tudo que acontece no paciente está sendo monitorado, né? Então você tem um monitor cardíaco, você está medindo o quanto de oxigênio está circulando no sangue desse paciente. Hoje é muito seguro, mas ainda assusta falar que é anestesia geral. Assusta, mas eu costumo dizer para meus pacientes que fica mais arriscado ele sair daqui e ir embora para casa do que ele estar no centro cirúrgico com anestesia geral. Porque tem um anestesista acompanhando todo esse processo. Sempre tem um anestesista da equipe. O anestesista é importante que seja um anestesista que conheça o procedimento a ser realizado, porque ele vai ajudar no seu procedimento cirúrgico, diminuindo a pressão no transoperatório, a pressão desse paciente, diminui sangramento, diminui edema pós-operatório.
diminui dor, através de analgesias. Então, é sempre bom trabalhar com o anestesista da equipe, que já está acostumado e entrosado com a equipe cirúrgica. Você falou que são 24 horas de internação, tá? Então... De 24 a 48. 24 a 48, tudo bem. A pessoa vai embora para casa. E para voltar para o trabalho? O trabalho... Depende do trabalho. Se fosse eu, por exemplo... Ia demorar uns 62 meses, 3 meses para diminuir totalmente o edema, para você voltar para o trabalho. Mas alguém que não trabalha... Alguém que não trabalha com a imagem, em média 20 dias conseguiria, se não for um trabalho pesado, um trabalho mais com computador, mais interno, aí ele conseguiria voltar com 15, 20 dias. Porém, individual também, porque a resposta ao pós-operatório, todo trauma que é causado, cirúrgico, vai gerar uma resposta, vai gerar um edema, esse edema é individual. Tem pacientes que incham mais, tem pacientes que incham menos, tem pacientes que recuperam mais rápido e outros demoram um pouco mais. A média é 20 dias, para quê? Com 7 dias diminui metade do inchaço, 15 dias diminui quase que totalmente o inchaço. Sobra um inchaço residual que vai tendo uma modelação no período de 6 meses, 8 meses, para desaparecer, mas é um inchaço quase que imperceptível. Então, para voltar ao trabalho, vamos colocar em média de um trabalho que não faça força, em média de 20 dias, 15, 20 dias. Agora, se pegar peso, se pegar peso, o ideal é esperar o período de calcificação, né? Que leva em torno de 30 a 45 dias. Um mês e meio seria, 45 dias seria um tempo ideal para que ele voltasse a pegar peso. Se for um atleta, ele vai ter que esperar um pouco mais aí, esperar uns 3 meses. Se for alguém que consiga também ser, durante esse período, ficar numa outra função, também pode ser interessante, também, né? Pode. Se ele estiver bem. Agora, minha pergunta é a seguinte, você se baseia, você é muito rigoroso, então fala, você vai ficar em casa 15 dias e depois a gente vê se você volta a trabalhar ou não? Ou se o paciente está bem, com uma semana já não está 100%, mas sem fazer grande força também, você acha que ele já consegue trabalhar? Ele diz para você que ele já consegue trabalhar, você libera para isso? Libero a partir do 14º dia, se ele tiver uma recuperação muito boa. É rigoroso. Isso é rigoroso. Porque essa fase, essas 2 semanas iniciais, é a semana essencial para que eu possa ter um bom resultado. Que é onde pode ter as maiores complicações e perder a cirurgia. Não é brincadeira não, então? Não, essa cirurgia tem que ter uns cuidados, porque não é... É para procurar fazer uma única vez e já está de bom tamanho. Agora, é claro que também dá para programar essa cirurgia. São cirurgias programadas, cirurgias eletivas. Então, se você não pode se ausentar, faz nas férias. Nas férias, época de férias é o que o pessoal acaba aproveitando mais para realizar. E os cuidados, eu acredito, a gente fala bastante de cirurgia plástica também aqui no consultório doutora, são os cuidados, porque também não vai poder tomar sol, acredito eu. Vai ficar um tempo sem tomar sol, sem realizar esporte. Vai, com 15 dias, consegue caminhar em casa, se for para o trabalho, mas não vai poder fazer nenhum exagero. Vai ter que ter algumas cautelas no cotidiano, na vida cotidiana. Tá. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Daqui a pouquinho o doutor Marcelo Nani dos Santos, que é cirurgião bucomaxilofacial, continua tirando as nossas dúvidas sobre a cirurgia ortognática. Aproveitem para mandar suas perguntas. Aliás, a gente colocou até no Facebook uma foto aí de um antes e depois, que ficou bem bacana. Dá para ver bem, assim, o resultado. É claro que o que a gente vê aqui é o resultado estético, mas a gente não consegue nem imaginar... Vou mostrar para o doutor aqui. A gente não consegue nem imaginar o benefício que essa pessoa teve aí depois dessa cirurgia quanto à função realmente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre cirurgia ortognática. Eu recebo o doutor Marcelo Nani dos Santos, que é cirurgião bucomaxilofacial, tá aqui nos nossos estúdios tirando as nossas dúvidas, dando dicas valiosas aqui também, porque não é brincadeira. Não é qualquer cirurgia, né, doutor? É bem detalhada, é bem difícil. E de difícil, hoje não é mais tão difícil pós-operatório, mas precisa de um cuidado também diferenciado. Precisa de um cuidado diferenciado para que você tenha todo o sucesso dessa cirurgia. Por não ser uma cirurgia, melhorou muito, evoluiu muito, mas ainda exige um pouco da paciência do paciente no pós-operatório. Então, ele necessita desses cuidados para que não venha passar por uma segunda cirurgia. Agora, o que vem primeiro? Primeiro você
quando você está trabalhando numa equipe multidisciplinar, primeiro faz o tratamento com otorrino, fono, depois faz a cirurgia é sempre a última, é a primeira. Como é que faz? Porque em algumas fotos que a gente pode perceber, é claro que a gente não consegue ver a função mastigatória, a gente está vendo a estética mesmo. Mas muda tanto que a gente consegue imaginar quanto ficou melhor, por exemplo, para respirar pelo nariz. Sim, não só pelo nariz, porque alguns pacientes podem apresentar também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a diminuição do espaço aéreo, tanto na região do nariz, o espaço aéreo superior, quanto posterior, que é na região ali atrás da língua, na base da língua. Nos pacientes classe 2, quando você faz o avanço, você libera esse espaço aéreo e você melhora a parte respiratória desse paciente, evitando que ele evolua para uma apneia obstrutiva do sono, ou caso ele já tenha a apneia obstrutiva do sono, você pode lançar a mão da cirurgia ortognática como uma forma de tratamento da apneia obstrutiva. Então, tem muitos resultados bons para esses pacientes que fazem o procedimento cirúrgico. Então, o pós-operatório acaba compensando com o resultado final. Sim. Eles acabam ficando muito satisfeitos e acabam não se importando com o pós-operatório. Na verdade, tudo isso deve ser passado pro paciente, né? Porque você tá fazendo uma coisa, você está visando o futuro lá, né? Qualidade de vida, o quanto isso vai te ajudar, porque as pessoas sofrem de verdade. Só que a gente se acostuma a sofrer também, né? As pessoas às vezes falam, é melhor não mexer, deixa assim, mas tá perdendo qualidade de vida. E a cada ano vai ficando pior. Algumas pessoas aceitam mais e acabam não procurando o tratamento, acostumam. Um dia podem se arrepender, ainda que não façam. E aí, quanto mais tempo passa para realizar o procedimento, vem junto outros problemas de saúde, pressão arterial, diabetes. Então, você vai associando problemas. Então, vai aumentando o risco dos procedimentos. Não que não possa realizar. Pacientes com apneia acabam sendo pacientes com mais idade, na meia-idade, 50 anos. Então, aí você realiza o procedimento também. Porém, tem que ter um cuidado um pouco maior com esses pacientes. Recebi uma pergunta agora aqui. A pessoa disse que fez uma cirurgia ortognática há 3 anos e o queixo dela ainda ficou um pouco para frente. Quer saber se é comum isso acontecer e se preciso fazer a cirurgia novamente. Boa pergunta, porque depois de passar por tudo isso, ainda o resultado não ficar como ela imaginou, ou eu não sei como isso é feito, porque não tem garantia de resultado também, né? Você mostra, já tem softwares que você consegue fazer um antes e depois para ter uma previsão de como vai ficar, para o paciente se preparar o novo rosto que ele vai receber. Porém, você nunca consegue chegar exatamente no que o software te mostra. O rosto dela o queixo dela ficar um pouco para frente, precisaria avaliar de uma forma geral, né? Ver como que está a maxila, ver como é o rosto dela, né? Porque a gente não pode simplesmente reduzir totalmente o queixo, que também fica pequeno, que você acaba perdendo a harmonia facial. Se ela tem o terço superior, uma região da testa um pouco maior, então você tem que equilibrar isso. Para ela pode ser que ainda esteja incomodando. Seria o caso de realizar uma nova cirurgia? Precisaria avaliar muito bem. Se ela tiver com uma função boa, encaixando os dentes, tem que ver o quanto isso incomoda ou se tem algum outro procedimento que possa minimizar isso que está. Mas era um caso de se avaliar. Então, cada caso é um caso, a gente sempre fala que precisa mesmo avaliar. Importante voltar no profissional que realizou a cirurgia, expor o que está sentindo. Porque, de repente, ele deixou desse jeito por algum motivo, exato. Então, a melhor coisa é conversar com o profissional que realizou, expor o que está sentindo, o que não ficou satisfeita e ver o que ele pode oferecer a mais para ela. Tá. De repente tem um porquê, ele sabe exatamente o que ele fez, e aí não adianta ele planejou, se ele recuasse muito essa mandíbula, ele poderia comprometer a função respiratória da paciente, por isso que ele não recuou tanto a mandíbula. Tá. Então tem que ver exatamente, foi bem colocado por você, o porquê que não foi realizado. Claro, e a pessoa que te operou sabe exatamente o que ela fez, por isso que é bom, eu sei que é difícil manter esse contato, seja com qualquer especialista, é difícil manter esse contato, a gente não tem muito essa cultura de ter um cardiologista que te acompanha, o cirurgião dentista até é mais comum ter, mas o bucomaxilo, por exemplo,
Não é comum nem a gente ter um bucomaxilo, quanto mais ir sempre ao mesmo, né? Quando precisa. Agora, é importante fazer isso porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe por que ele fez. Eu sou a paciente que ia perguntar já. O que você achou lá? Não dava para fazer mais? Não, não dava. Eu já sou chata. Mas tem gente realmente que não pergunta e não sabe o motivo disso. Agora, já faz 3 anos que ela contou aqui pra gente. O resultado, ele vem vindo aos poucos? Ele já é definitivo depois que desincha? Depois que desincha, sim, depois, mas você ainda tem a adaptação da musculatura. Tá? Porque a musculatura, quando você, principalmente numa assimetria, que você opera aquela paciente, ela não vai ficar simétrica, porque a musculatura dela trabalhou o osso dela estava numa posição e a musculatura trabalhou em cima daquele osso durante, vamos colocar aí, 18, 20 anos. Você muda essa parte óssea, o tecido mole acompanha, porém a musculatura vai se remodelar a isso. E essa remodelação pode levar um período um pouco maior. 2 anos vai tendo mudanças ainda na musculatura. 3 anos pode ter mudança em musculatura. E a mudança natural do ser humano. Conforme vai passando o tempo, você vai tendo mudanças na sua face. Isso é inevitável. Então tem que ver o que realmente ocorreu nessa mudança, porque que no início ela ficou bem, gostou, e agora ela está percebendo, ou se é desde o início já que ela percebeu isso. E a melhor coisa é conversar com o cirurgião que realizou mesmo, que ele vai conseguir conduzir bem o tratamento, né? Agora, quem tem o queixo para frente, significa que tem mais osso? Tem mais material de queixo ou só está no lugar errado? Não, tem mais material de queixo, tem mais osso. A mandíbula ela é maior, o corpo mandibular... Então você vai tirar um pedaço dela? Então nós vamos retirar um pedaço da mandíbula. Você faz a mesma osteotomia, aquele mesmo corte, e na hora de recuar essa mandíbula, você tira uma fatia na parte lateral, onde fica a articulação, que a gente chama de coto proximal, que é esse pedaço que fica pro lado externo. Tá. Mexer na boca, aliás, fazer qualquer tipo de cirurgia precisa de um cuidado, escolher o profissional que você vai fazer, enfim. Mas tem risco, claro que tem risco, toda cirurgia tem risco, mas... Qual o risco, por exemplo, de você, de repente, perder a sensibilidade, a movimentação? Os pacientes que fazem cirurgia na mandíbula, todos os pacientes no pós-operatório imediato, eles ficam com uma parestesia, que é a perda da sensibilidade do lábio inferior. E deve gerar um desespero, né? Eles movimentam normalmente, e perder o movimento é muito difícil, porque os nervos que nós trabalhamos, eles são nervos sensitivos, né? Então não são os nervos, não é nervo motor que nós estamos trabalhando. Vai perder essa sensibilidade que vai retornar gradativamente. Então ela vai sentir a mesma sensação de quando você vai ao dentista, toma anestesia e volta. Vai sentir formigar, coçar, dar choque. É sinal que está voltando a ter sensibilidade. Isso pode levar de 6 meses até 2 anos para voltar. Pode voltar totalmente, ficar idêntico, hoje, como era antes da cirurgia. Pode voltar parcialmente, alguns pontos do lábio ficar sem sentir, como pode não voltar a sensibilidade. A experiência que eu tenho de todos os casos que eu fiz, eu tive casos que voltaram totalmente e casos que voltaram parcialmente. Casos que não voltaram a sensibilidade, eu não tive a oportunidade de acompanhar. E normalmente, a maioria dos casos, essa região central, que é a região onde demora mais para voltar a sensibilidade, porque os 2 nervos estão nesse sentido. Então, essa região é onde demora mais. Agora, é engraçado, né? Agora o doutor falou da parte aqui dessa região onde pode não voltar, onde é, entre aspas, mais comum não voltar. Se você parar para pensar, é uma região que você não fica pondo a mão, você não está sentindo ela mesmo. Ela só está lá. Agora, quem perde essa sensibilidade, percebe. Percebe, mas eles não questionam muito e não reclamam muito sobre a sensibilidade. Porque os benefícios que a cirurgia traz para esses pacientes, a perda de sensibilidade acaba ficando... Eles acabam deixando um pouco de lado. Eles se adaptam a isso e conseguem conviver bem com isso. E não é uma perda total, né? Perda parcial, e a maioria dos casos tem reversão. Eles têm essa imediata, mas... Com 6 meses, você já percebe que está sentindo quase que totalmente o lábio. Isso é pela própria manipulação do nervo durante o procedimento. Doutor, pergunta aqui. Você falou da síndrome da apneia obstrutiva do sono? E aí eu estou imaginando alguém que não tenha a função mastigatória muito comprometida, daria para viver tranquilamente do jeito que está.
Estética também não é algo que atrapalhasse. Agora, atrapalha mesmo é a questão da apneia do sono. Precisa verificar se essa é o melhor tratamento a seguir. Quem é que está acompanhando isso antes de chegar ao bucomaxilo, que é quem vai fazer essa cirurgia se houver necessidade? Então, como é que a pessoa que sofre com isso nunca pensou em fazer uma cirurgia ortognática? Porque a função mastigatória estava ok, a estética também estava ok. O que pegou mesmo foi a questão do sono. Tem vários fatores envolvidos com a apneia do sono. A gente já, aliás, é um excelente tema para a gente falar aqui. A gente já falou até em algumas ocasiões. Obesidade, tem gente que só tem apneia do sono quando engorda demais. Então, emagrecer ajudaria, às vezes resolveria o problema. Às vezes não resolve, aí precisa ter diversos instrumentos aí para seguir com o tratamento. A cirurgia não deve ser a primeira coisa a ser pensada, acredito eu. Eu já ouvi falar de um aparelhinho que você coloca aí na boca. Quero saber como é que a pessoa chega para resolver o problema da apneia do sono com você, sendo que mastigação tá ok e estética também. Os pacientes que chegam com síndrome da apneia são os pacientes que já passaram pelos outros tratamentos e não obtiveram resultado satisfatório. E nesse momento eles começam a procurar uma outra alternativa de tratamento. Muitas vezes eles vêm encaminhados pelo otorrino ou por um endocrinologista para que a gente possa realizar o tratamento. Tá. Esse tratamento ele vai ser realizado da mesma forma. Alguns casos podem ser realizados sem a ortodontia prévia, porém, em outros casos devem ser realizados. Se não for uma apneia muito severa, você faz essa ortodontia prévia e depois realiza a cirurgia ortognática. Tá. A cirurgia ortognática seria o avanço da maxila e da mandíbula, para que você aumente o espaço aéreo posterior, permitindo uma passagem de ar melhor nesses casos, diminuindo e quase eliminando a apneia obstrutiva do sono. Agora, doutor, significa que quem fizer essa cirurgia, não responde agora, que vou dar um recado, mas quem faz essa cirurgia, então, ortognática para resolver a síndrome da apneia e obstrutiva do sono, se engordar demais, pode ter o problema de novo? Pode ter que refazer essa cirurgia? A cirurgia vai resolver esse problema ou é uma possibilidade? Daqui a pouquinho você fala isso para nós, tá? Doutor, essa cirurgia para quem sofre com a apneia do sono, então tem essa síndrome obstrutiva aí do sono, essa cirurgia pode ser lançada como forma de tratamento. Tem o problema da obesidade. Se a pessoa engordar depois, pode sofrer com a apneia do sono de novo? Dependendo do quanto essa pessoa engordar, sim, ela vai ter problema. Porque a cirurgia ortognática, ela é uma fase do tratamento ou uma fase da terapêutica. O tratamento não é só a cirurgia, é a reeducação alimentar. Esse paciente tem que passar por um tratamento com uma fonoaudióloga que ele pode trabalhar a musculatura e tonificar essa musculatura do véu palatino, da região posterior de faringe ali, melhorando. Se esse paciente voltar a relaxar, engordar, não realizar os exercícios, ele pode sim voltar a ter a apneia obstrutiva. Com um grau menor, não seria um grau severo, tá? Mas ele pode voltar a ter essa apneia, uma apneia moderada, de leve para moderada. A nossa telespectadora Salete Feitosa, doutor, deixou uma pergunta aqui que você vai responder depois do intervalo. Meu filho tem 14 anos, tem o queixo para frente e o dentista disse que ele precisa fazer uma cirurgia. Aí ela quer saber o custo dessa cirurgia desse porte. Então a gente vai falar no próximo bloco sobre essa cirurgia. Ele tem 14 anos, o doutor já falou que tem rede referenciada e o convênio também cobre. Claro que o convênio vai exigir uma documentação aí, né? Sim, provar, você fazer um relatório mostrando que isso é funcional. Mas quem tem indicação, vai ter isso facilmente para conseguir. Vai conseguir realizar o procedimento sem problema. Não vou focar a sua pergunta no custo, porque o doutor já falou que é fácil. Tem no SUS também, o convênio cobre, então não vou focar nisso, mas eu quero saber um adolescente, por exemplo, de 14 anos. Não dá mais para fazer o que uma pessoa de 10, 11 anos faria? Já tá, não responde agora, já tá mesmo para fazer a cirurgia se precisar? Quanto mais demorar, vai ficar pior? Daqui a pouquinho o doutor Marcelo Nani dos Santos
que é a cirurgia bucomaxilofacial, continua tirando as nossas dúvidas. Nós estamos de volta e entrando no último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre cirurgia ortognática. Eu te convido de novo a ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886, fazer sua pergunta aqui ao vivo para o Dr. Marcelo Nani dos Santos, que é nosso convidado de hoje. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, está tirando as nossas dúvidas. Pode participar também pela internet, que você já sabe os caminhos e os endereços vão aparecendo aqui na sua tela também. Tem pergunta do Facebook que falava sobre um adolescente de 14 anos que tem o queixo para frente, já foi ao dentista, precisa fazer a cirurgia. A preocupação dessa mãe era quanto ao custo, que a gente já esclareceu aqui durante a entrevista. Então, se ele tem indicação para fazer essa cirurgia, vai conseguir essa documentação facilmente. Se tiver convênio cobra, enfim. E tem no SUS também. Agora, com 14 anos, não dá mais para fazer o que dava para fazer com 10, 11? Tentar minimizar isso? Ainda tem um surto de crescimento. Com 14 anos, se for um adolescente do sexo masculino, ele vai crescer, se se encaixar na síndrome cirúrgica da classe 3, ele tem uma previsão de crescimento até os 20 anos. Porém, ainda tem um pouco de crescimento que a gente pode trabalhar com isso e minimizar. Depende do grau dessa classe 3. Se for uma classe 3 muito exacerbada e for uma mandíbula mesmo grande, provavelmente não consiga mais recuperar esse tempo que foi perdido. E aí é monitorar esse paciente, alguns procedimentos para minimizar as alterações, preparando para que ele receba a cirurgia ortognática no futuro. Você já opera com 14 anos? Ou porque você falou aqui que ainda não teve o crescimento completo. Exato. A pergunta é, enquanto não crescer... Operar, eu não operaria, eu acompanharia, a não ser nos casos muito específicos, onde o comprometimento já entra uma fase psicológica. Porém, até hoje eu não operei crianças com 14 anos. Eu prefiro fazer o tratamento funcional, orientar o desenvolvimento dessa criança e um futuro, se não resolver com o tratamento funcional ou com esses aparelhos, a gente programa para que faça. Um detalhe importante é todos os tratamentos que são realizados antes da cirurgia, eles não podem comprometer uma cirurgia futura. Ou seja, extrair dentes para tentar compensar essa maloclusão. Perfeita colocação. Não pode ser feito. São feitos tratamentos que você não mutile esse paciente, que você não faça uma extração dentária, que depois não tem como reverter. Então é só equilibrar e trabalhar direcionando o desenvolvimento, sem realizar extrações ou procedimentos que comprometam uma cirurgia futura. Enquanto não tiver o crescimento total desse osso, você não opera? Não é ideal operar? Porque eu fico imaginando, você opera e depois o crescimento continua. O ideal é não operar, porque se o crescimento continuar e crescer muito, ele vai ter uma recidiva e aí tem que reoperar. Então, a regra geral é não operar enquanto está em fase de crescimento. Vou parar um pouquinho o nosso bate-papo. Eu vou continuar a conversar agora com o Dr. Marcelo Nani dos Santos. Doutor, uma vez que ficou estabelecido aí, a pessoa está apta a fazer essa cirurgia. Então você vai começar toda a preparação, né? Que envolve inclusive aquela etapa mais difícil, onde os dentes, o posicionamento, a boca vai ficar pior do que estava antes, mas é por um propósito, para poder fazer a cirurgia. Ela precisa manter essa condição de saúde boa até o final desse tratamento, até o dia da cirurgia. Porque isso demora um pouco, a pessoa não pode abandonar, né? Quem tem diabetes não pode descompensar o diabetes, a pressão não pode ficar muito alta. Como é que é isso? Tem que controlar tudo isso? Você avisa? Exato. Na primeira consulta, o paciente já é orientado, principalmente os pacientes que têm diabetes e hipertensão, é feita essa análise inicial, essa avaliação inicial, com um cardiologista que acompanha esse paciente, para liberar esse paciente para o procedimento antes de ele iniciar o tratamento ortodôntico. Se ele descompensar a diabetes, se ele descompensar a hipertensão, vai ser um fator que vai impedir o procedimento cirúrgico momentaneamente, enquanto ele estiver descompensado. Ele vai ter que voltar a realizar o tratamento
compensar a diabetes, compensar a hipertensão através dos medicamentos, e assim que estiver apto novamente, aí sim realiza o procedimento cirúrgico. Tem uma pergunta aqui da Rosana. Ela descobriu recentemente que tem disfunção temporomandibular em grau 3. Então, tem deslocamento do disco sem recaptura, ela explica aqui. E mesmo assim, como tem o queixo retraído, o cirurgião bucomaxilo me orientou a fazer a cirurgia, já que a posição dos meus dentes não é boa. Tenho folga entre a dentição superior e inferior que cabe um dedo. É aconselhável a cirurgia no meu caso? Ela disse aqui que tem 31 anos. A cirurgia... Qual é o nome da... Rosana. Rosana. A cirurgia, ela é aconselhável para pacientes que apresentam a disfunção temporomandibular. Porém, você já tem um grau 3, que é um deslocamento anterior do disco, sem redução. A cirurgia ortognática, provavelmente, ela não realiza a recaptura desse disco. Você vai permanecer com um deslocamento anterior do disco sem redução. Tá. A não ser que seja um deslocamento recente, mas o seu já está um pouco avançado. Existem procedimentos que podem ser realizados concomitantes com a cirurgia ortognática, onde você realiza a cirurgia da articulação, que é o reposicionamento discal, junto com a cirurgia ortognática. Ou você pode tratar primeiro a disfunção articular, realizar o reposicionamento discal através de uma cirurgia, aguardar o período de estabilização dessa articulação e aí sim realizar a cirurgia ortognática como forma de reabilitação oclusal, ou seja, devolver a forma que você encaixa os dentes para que você não venha ter problemas futuros na articulação novamente. Ou fazer a cirurgia ortognática, que é o menos indicado, e depois a cirurgia articular. Mas esse seria o menos indicado, porque quando realiza a cirurgia articular, você pode ter ainda mudanças no encaixe dentário, necessitar de uma ortodontia por um tempo maior. Às vezes, dependendo do movimento, pode comprometer um pouco a cirurgia ortognática. Então, o ideal, ou você trata a articulação antes da cirurgia ortognática e depois realiza a cirurgia ortognática, ou concomitante com a cirurgia ortognática. Faz 2 cirurgias em um único tempo. Tudo isso precisa ser bem pensado, então, estudado caso a caso. Com certeza o profissional que te atende vai saber explicar. Vai da experiência do profissional que vai tratar. Particularmente, eu trato a articulação antes da cirurgia ortognática, estabilizo a articulação, retiro a dor do paciente e depois eu realizo a cirurgia ortognática como uma forma de reabilitação oclusal. Doutor, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Último recadinho aqui que a gente gosta sempre de dar é que hoje em dia a recuperação é mais rápida. Não fica com a boca amarrada. Não fica com a boca amarrada, sai abrindo e fechando, com pouca limitação em abertura de boca pelo deslocamento de músculo. Mas não fica mais com a boca amarrada. Tá. Telefone do doutor, 0 operadora 11 3285 6104, 0 operadora 11 3285 6104. Entrem também no site www.drmarcelonani.com. drmarcelonani.com é o site do doutor. Foi um prazer te receber aqui de novo. Já está convidado a voltar, doutor, sempre bastante esclarecedora nossa entrevista. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite, o prazer foi todo meu. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei com o Dr. Marcelo Nani dos Santos, ele é cirurgião bucomaxilofacial, tirou as nossas dúvidas aqui sobre cirurgia ortognática. Obrigada então pela companhia, pela audiência, foi um prazer ter vocês aqui conosco nesta tarde. Eu te espero com certeza amanhã. Bom fim de tarde. Tchau.